Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos dentro do nosso programa de 10 dias de oração. Hoje, o 8º dia de reflexão a respeito da palavra de Deus, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, nós temos nos aplicado em nos colocarmos diante do Senhor de uma maneira muito especial nesses dias em que nós estamos vivendo este programa especial de 10 dias de oração, e hoje, o 8º dia, nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, falando a respeito do texto de Apocalipse 14, as mensagens angélicas, e dentro dessa perspectiva da mensagem angélica, nós temos o texto em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, onde o anjo fala a respeito da queda de Babilônia. A mensagem de Apocalipse 14, 8 nos diz assim: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. É um texto bastante intrigante dentro da perspectiva profética em que João escreve, revelado pelo anjo que traz a mensagem a ele, e dentro destas questões nós temos que observar as palavras proféticas e simbólicas que o texto apresenta, quando a expressão da palavra de Deus nos coloca aqui que caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Em primeiro lugar, nós temos que considerar aqui esta expressão da prostituição no sentido espiritual de fazer com que as pessoas sejam conduzidas a ter uma interpretação diferente da realidade acerca da Bíblia, a servirem a outros deuses, a criarem outros deuses a partir de si mesmos. Então, tudo isto gera o que o texto da palavra de Deus nos confere como Babilônia. Babilônia, a expressão vem do hebraico Babel. Nós temos o relato da Torre de Babel na Bíblia, e este relato na Bíblia mostra o momento em que as línguas, os idiomas humanos foram confundidos. E devido à expressão humana da escrita bíblica, principalmente no contexto hebraico de atribuir todas as ações diretas a Deus, nós temos essa questão da Torre de Babel aplicado a Deus como Deus tendo confundido os idiomas, tendo confundido as línguas. A Torre de Babel ela tem um contexto bastante específico, onde dentro daquela construção da torre, que no seu tempo era uma torre conhecida como zigurate, uma torre construída em favor de um deus para adoração, e em que o povo pagão estava construindo essa torre, se precavendo de uma catástrofe que pudesse acontecer, como o dilúvio que já tinha acontecido anteriormente, por exemplo. Então, eles construíram a Torre de Babel. A ideia da torre era um lugar seguro, aonde eles pudessem aprisionar o Deus em que tinha a intenção de atacá-los de alguma maneira. Então, a Torre de Babel era uma prisão para o Deus Supremo, uma prisão para o Deus verdadeiro, no aspecto do espelhamento espiritual. Deus, olhando esta manifestação humana e essa tentativa humana de aprisionar o poder de Deus, de aprisionar aquilo que Deus tinha como propósito, como ação, de frustrar os planos de Deus, Deus mostra que eles estão em confusão, que aquele povo está em confusão. Então, a grande verdade é que a confusão dos idiomas
que acontece ali é Deus tornando visível a confusão espiritual que eles já estavam promovendo naquele tempo. E assim, essa torre ficou conhecida como a Torre de Babel. El, em hebraico, é Deus, e esse Bab do começo é a confusão. Babel é o Deus que confunde, ou Deus de confusão. E isso nos remete a um outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, em que fala: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Se Deus não é Deus de confusão, por que ele confundiu os idiomas ali daqueles povos no episódio da Torre de Babel? Deus, na verdade, ele não confunde, ele revela a confusão que já existia através de uma forma em que todos ali possam ver nitidamente que eles não estavam se entendendo e o que eles estavam fazendo era uma grande confusão, de fato, a toda a humanidade. É nesse contexto que aqui nós temos o capítulo 8, né, o 8º dia da nossa reflexão, e quando nós vemos esses detalhes que são apresentados dentro dessa questão da Torre de Babel e da Babilônia, o que é a Babilônia? A Babilônia é um lugar de confusão, é o povo onde se reúne para confundir. Então, a mensagem angélica, quando fala aqui em Apocalipse 14, versículo 8, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição, é porque o mundo, distante de Deus, está criando confusão acerca da palavra de Deus, dos ensinos divinos, quebrando os princípios, os valores, a ética, a postura real e verdadeira daquilo que Deus está apresentando a todas as nações, a todos os povos. Então, tudo aquilo que vem de Deus, e que é puro e que é verdadeiro, está sendo quebrado através das confusões que o próprio mundo está fazendo e está aceitando e vivendo bem dentro desta confusão que está sendo apresentada. Então, isto é algo que nós devemos observar, que dentro desta confusão humana, as pessoas estão se distanciando de Deus, distanciando dos propósitos de Deus, e tudo aquilo que o ser humano faz diferente daquilo que Deus determinou vai trazer um prejuízo pessoal, familiar, social. Os prejuízos serão grandes para todas as pessoas. Nós vemos que hoje existe uma confusão no conceito de família, existe uma confusão no conceito de casal. A formação de casais, o casamento, que é uma instituição divina, agora está sendo deturpado pela confusão humana. Nós vemos a confusão na criação dos filhos. Os pais estão com dificuldades de educar os seus filhos, de criar os seus filhos, porque se tornaram liberais demais, se tornaram abertos demais a essa nova realidade que foi apresentada pelo mundo, não tem corrigido da maneira que deve corrigir, não tem educado da maneira que deve educar. Então, tudo isso que acontece, todo esse entorno que nós vivemos, está gerando confusão. E quando nós apresentamos a palavra de Deus, que como ela mesma se apresenta, ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para ensinar, para instruir, para exortar, para corrigir na justiça, dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que é próprio. Quando nós apresentamos a verdade absoluta de Deus através da sua palavra, a Bíblia,
as pessoas rejeitam o mundo de maneira natural, que não tem uma espiritualidade verdadeira, rejeita a palavra de Deus, porque não querem o absolutismo da verdade. No mundo relativizado, o ser humano não aceita mais o absolutismo da verdade de Deus. Então, a verdade de Deus ela é muito pontual, ela é extremamente absoluta e os resultados são extremamente benéficos. Quando nós fazemos algo diferente, além de trazer prejuízo pessoal, familiar e social, ainda nós estamos promovendo a confusão, porque outras pessoas vão imitar aquilo que está sendo feito de errado e distanciando da palavra de Deus. E é nesse contexto que o texto de Apocalipse fala que vai chegar um momento. E que momento que é esse? O momento em que você conhece Jesus Cristo de fato, o momento em que você se permite ser guiado pelo Espírito Santo, o momento em que você se permite ser instruído pelo Espírito Santo dentro da palavra de Deus e aplica a verdade recebida na sua vida todos os dias. Você não vai conseguir mudar o mundo, você não vai transformar o mundo inteiro, até porque a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno, mas você é capaz de transformar a si mesmo pela renovação da sua mente em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo registra em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, para que não nos conformemos com esse mundo e que sejamos transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Então, desta maneira, na nossa experiência íntima, pessoal, particular com Deus, nós podemos acabar com as confusões que o mundo tentou implantar em nossas vidas. Quando o mundo tenta implantar em nossas vidas aquilo que é destrutivo, e nós temos a oportunidade de conhecer a verdade, o bem que a palavra de Deus nos apresenta, então nós vamos viver uma vida de paz, uma vida mais tranquila, uma vida equilibrada, uma vida em que a confusão acaba. E aí a mensagem angélica fala a respeito disso. Caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia, ela é o mundo que deturpa a palavra de Deus e que causa confusão em todas as esferas do ensino bíblico, do ensino da verdade. Aquele que se envolve com a mentira do mundo acaba sendo escravo da Babilônia, escravo desta interpretação distorcida a respeito do mundo. Mas quando ele conhece Jesus Cristo e a verdade da palavra de Deus que Jesus apresenta, interpretada pelo Espírito Santo, o próprio Jesus nos afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade absoluta em Cristo Jesus, ela te liberta da confusão do mundo, ela te liberta dos conceitos errados, dos preconceitos errados, ela te liberta das interpretações ofensivas a Deus, ela te liberta do mundo babilônico, né, confuso, que estava te aprisionando, que estava te fazendo escravo. Porque Deus, como fala aqui em 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. O propósito de Deus é que você tenha paz, que você tenha tranquilidade, que você não fique confuso com as questões do mundo. Isto, como eu já disse, você não pode fazer na proporção do mundo, você não vai corrigir o mundo inteiro, mas você pode corrigir o seu mundo, a sua comunhão com Deus, a sua pessoalidade, a sua individualidade, você pode e deve corrigir diante de Deus. É por isso que os textos apresentados na nossa reflexão de hoje são textos que trazem a perspectiva da reflexão na nossa individualidade de comunhão com Deus. Quando você se coloca diante de Deus
em espírito e em verdade, porque é assim que a Bíblia apresenta, que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E esses adoradores, adorando a Deus em espírito e em verdade, e buscando conhecer e viver esta verdade absoluta que Deus apresenta, vai perder esse senso de confusão. Ele não vai ter mais a confusão que o tornava escravo da Babilônia, mas vai encontrar a paz de Deus oferecida em Jesus Cristo e selada pelo Espírito Santo. O texto de Apocalipse 18, versículos 1 e 2, o texto diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Olha como esse texto é forte, porque ele está mostrando o quê? Que quando nós cedemos à corrupção do mundo e nos permitimos ser guiados pela confusão que o mundo oferece, nós, toda pessoa que faz isso, todo ser humano que faz isso, se deixa levar pela confusão do mundo, ele está se deixando levar pela confusão oferecida pelo próprio demônio, pelo próprio Satanás, porque Satanás é o pai da mentira, não aceita a verdade absoluta de Deus. É Satanás que causa confusão, que causa desarmonia, que causa intriga. Mas quando nós conhecemos Jesus, repito mais uma vez, a grande Babilônia cai, a grande confusão, esse espírito de confusão que afasta o mundo de Deus, que nos afasta de Deus na nossa intimidade pessoal, ele cai quando nós conhecemos a verdade em Jesus Cristo. Repetindo as palavras de Jesus: conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Também o texto de Ezequiel 15, 26, ele diz assim: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. A expressão de Êxodo 15, 26, o Deus que cura, o Deus que sara as nossas feridas, as feridas emocionais, psicológicas, relacionais, as feridas da alma, as feridas espirituais. Se você se sente ferido, se você se sente atingido, se coloque diante do Deus que cura pela verdade absoluta da palavra de Deus. Deixe Deus curar você, curar os seus pensamentos, curar a sua insegurança, curar a sua solidão, curar aquilo que te afasta de Deus. Deixe Deus curar a confusão que possa estar neste momento na sua mente, no seu coração, afligindo os seus pensamentos, te trazendo incertezas, inseguranças. Deixe Deus curar você. Deixe Deus tocar em você. Assim como diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 14, quando ele fala assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Coloque Deus em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, em primeiro lugar na sua vida. Por isso que a expressão desses dias de reflexão que nós estamos trazendo tem como tema geral e principal, primeiro Deus. Deus tem que ser o primeiro em nossa vida. E nós temos que saber que Ele é capaz de fazer todas as coisas, e assim como
esse clamor de Jeremias aconteceu buscando a cura, nos nossos tempos também Deus é o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, deixe Deus curar você. Faça a oração de Jeremias para você mesmo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Tu és o meu louvor. Cura-me e salva-me. Nós precisamos de cura para sermos salvos. Curar das nossas próprias interpretações, das nossas próprias confusões a respeito da correta interpretação da palavra de Deus. Temos que ser curados para sermos salvos. Também, ainda em Jeremias, capítulo 30, versículo 17, o texto diz assim: porque restaurarei a saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Quando alguém se sente abandonado, se sente esquecido, se sente colocado de lado, não se esqueça que Deus está te vendo a todo tempo. Ele está com você, está ao seu lado. Assim como Sião foi uma cidade desprezada, nós, usando a expressão bíblica, somos cidadelas de Deus e Deus está atento às nossas necessidades. Então, mesmo que o mundo nos despreze, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você de uma maneira muito especial. Permita que esses cuidados de Deus revigore as suas forças, a sua fé, a sua esperança, seja reavivado pelo Espírito Santo e busque a Deus em oração. Também, Jeremias 33, 6 diz assim, eis que lhe darei saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Quando nós estamos nas mãos de Deus, nós temos paz e segurança, apesar das aflições e das adversidades do mundo, apesar dos nossos pecados e limitações, nós temos em Deus paz e segurança, porque sabemos quem cuida de nós, sabemos que Deus tem dado ordem aos seus anjos ao nosso respeito para estarem conosco, nos fortalecendo e nos livrando de todos os males que este mundo tenta nos afligir. E por último, na nossa conclusão de hoje, nós temos o texto de Malaquias 4:2. Mas para vocês, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. A expressão de alegria que ele usa aqui, um bezerro solto na estrebaria. Um bezerro, ele é brincalhão, ele pula, ele corre. A expressão de alegria, é isso que ele quer dizer. Quando nós somos sarados por Deus, quando nós somos curados pelo toque das mãos, pelo poder de Deus, nós temos esta expressão de felicidade, esta expressão de alegria, esta expressão de paz. Deixe Deus curar você. Não permita que a confusão ou as confusões deste mundo, dos dias de adversidade, tirem as suas perspectivas de fé, de esperança, de louvor, de comunhão, seus momentos de oração. Persevere na oração. Não permita que Babilônia se instaure na sua vida, porque Deus não é Deus de confusão, ele é Deus de paz. Então, que a paz plena de Deus permaneça com você e com a sua família e com todos aqueles que você colocar diante de Deus em oração de uma maneira muito especial. Permita que Deus continue trabalhando na sua vida, retirando da sua mente toda interpretação que venha trazer confusão, retirando a confusão da sua vida, da sua expressão
na totalidade de vida, o que nós chamamos de alma, a totalidade da nossa vida. Deixe Deus tirar a confusão do seu lar, do seu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções. Deixe Deus restaurar a sua vida, curar a sua vida e te trazer a paz que excede todo o entendimento. E dessa maneira você vai experimentar a beleza e a segurança da salvação em Jesus Cristo e será guiado em paz pelo Espírito Santo para a vida eterna em nome de Jesus. Deixe Deus cuidar de você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor já tirou de nós toda a confusão. Nós conhecemos a tua palavra, nós sabemos os teus propósitos, que é nos instruir para o bem, corrigir em nós aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser corrigido. O Senhor, pela tua palavra e pelo Espírito Santo que habita em nós, tem nos dado a paz que excede todo o entendimento. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que com o teu poder, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor tire toda a confusão da mente, dos sentimentos, das emoções, das relações sociais e familiares de todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando a reflexão neste momento. Que o Senhor conceda a tua paz, que o Senhor conceda que eles conheçam verdadeiramente o Senhor, a tua palavra, para que eles sejam libertos de qualquer confusão que esteja aprisionando a sua vida. Que o Senhor permaneça com cada um de nós, que o Senhor esteja suprindo as necessidades e com o teu poder livrando de todo mal. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um bom dia e que a cada momento sejam sensíveis à voz do Espírito Santo pelo poder de Deus. Shalom.